Boa tarde a todas e todos. Vamos fazer então a apresentação dos dados, como é habitual, os dados das últimas 24 horas e também o balanço dos últimos 14 dias. As estruturas receberam os resultados referentes à análise de 413 amostras nas últimas 24 horas e dessa análise tivemos conhecimento de mais de 19 casos novos de SARS-CoV-2. Na Praia foram 11, em Santa Catarina de Santiago 1, em Ribeira Brava de São Nicolau 1, Tarrafal de São Nicolau 2 e Boa Vista 4. Esses 19 casos novos nas últimas 24 horas representam uma taxa de positividade de 4,7%, cerca de 5%. Em termos de casos suspeitos, nós temos um total de 13 casos suspeitos, na Praia com 3, Santa Catarina de Santiago com 6, São Miguel 3, Brava 1 e é isso. São 13 casos suspeitos. Neste momento nós temos um total de 440 casos ativos que estão em regime de isolamento, a cumprir as orientações médicas. Em termos de altas, nós tivemos mais 59, 25 na Praia, 4 em Santa Catarina de Santiago, 4 em São Miguel, 1 em São Filipe, 1 em Porto Novo, 5 em São Vicente, 5 no Sal, 8 em Ribeira Brava, em São Nicolau, 5 na Boa Vista e 1 no Maio. Apenas para esclarecimento, ontem foi divulgado que Brava teve um caso. Na realidade, não é um caso de pessoa que reside na Brava, mas sim de alguém que foi da Ilha do Fogo para a Ilha Brava e então nas atividades de vigilância que são realizadas nas viagens, e fez-se o teste e identificou-se esse caso, mas não se trata de uma pessoa da Ilha Brava. Portanto, nós já fizemos a correção da informação, retiramos esse caso da Brava e foi incluído então como um caso do Concelho de São Filipe, que é onde a pessoa vive. Entretanto, está na Ilha Brava a cumprir o isolamento, porque não pode fazer a viagem de regresso enquanto não cumprir o tempo estipulado de isolamento. Em termos de total de altas, o total acumulado de altas, nós temos 15.511, o que representa 96% do total dos casos já notificados em Cabo Verde. Neste momento, o nosso total é de 16.120, sendo que 78% são de pessoas que não apresentavam sintomas, ou então sintomas muito leves, e 22% de pessoas com sintomas mais marcantes. A nossa taxa de letalidade global está em 0,97%. De ontem para hoje não tivemos notificação de óbitos, ainda bem. Nós temos um total de 156 óbitos até este momento. Em relação a pessoas internadas nos hospitais, no Hospital Agostinho Neto, aqui na Praia, nós temos 6 pessoas internadas, 2 necessitando de mais cuidados especiais, que encontram-se numa situação mais crítica. No Hospital de Santa Rita Vieira temos, pelo menos das últimas informações que tivemos, 7 pessoas internadas, uma dessas pessoas está numa situação mais grave. No Hospital Batista de Sousa estão 2 pessoas internadas, mas estáveis, de acordo com as informações. No Hospital Ramiro Figueira, no Sal, está uma pessoa internada, mas também estável do ponto de vista respiratório. E no Hospital João Moraes, em Santo Antão, e no Hospital São Francisco de Assis, no Fogo, não há pessoas internadas por causa de Covid-19. Portanto, nós neste momento temos um total de 16 pessoas internadas nos hospitais por causa de Covid-19. Agora, vamos passar a fazer o balanço dos últimos 14 dias. Em termos de amostras, no período de 1 a 14 de março, foi analisado um total de 9.632 amostras,
que dá uma média de 688 amostras por dia. Identificou-se um total de 666 casos positivos, casos novos, que dá uma média de 48 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 7%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 15 a 28 de fevereiro, foi analisado um total de 8.745 amostras, o que dá uma média diária de 625 por dia, aliás, amostras. Casos novos identificados 682, o que dá uma média por dia de 49 e uma taxa de positividade de 7,8%. Portanto, neste momento nós podemos dizer que encontramos num platô, numa situação estacionária, com alguma ligeira variação entre as taxas de positividade, entre os períodos, tendo em conta ainda os casos que são identificados, sobretudo no Concelho da Praia, no Sal, em Santa Catarina de Santiago e em São Nicolau. Em termos de taxa de incidência acumulada, nos últimos 14 dias, nós temos neste momento 4 concelhos com uma taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes, Santa Cruz, que tem 15 por 100 mil habitantes, Porto Novo, 6, Mosteiros, 11. Brava, como já expliquei, tirando esse caso que foi identificado, mas que não é de uma pessoa residente na Brava, ainda continua sem casos notificados de pessoas que moram na Brava, portanto, essa taxa é de 0 por 100 mil habitantes. Em relação aos concelhos que têm uma taxa de incidência acumulada entre 25 e 150 por 100 mil habitantes, nós temos 15, Praia com 138 por 100 mil habitantes, Boa Vista com 110 por 100 mil habitantes, São Vicente com 83 por 100 mil habitantes. Finalmente, São Vicente sai da taxa que estava acima de 150 por 100 mil, que é uma boa notícia e é resultante da evolução epidemiológica que tem-se verificado nessa ilha. Aliás, hoje São Vicente não teve nenhum caso identificado, apesar de terem feito a análise de cerca de 115 amostras, se não me falha a memória. Portanto, é um bom resultado. Tarrafal de Santiago, 33 por 100 mil habitantes, São Domingos, 63 por 100 mil habitantes, Sal, 139 por 100 mil habitantes, Santa Catarina de Santiago, 92, Ribeira Grande de Santo Antão, 132, Paúl, 76, São Salvador do Mundo, 58, Ribeira Grande de Santiago, 81, Maio, 26, São Lourenço dos Órgãos, 29, São Filipe, 129, Santa Catarina do Fogo, 77. Por último, nós temos os concelhos com taxa de incidência superior a 150 por 100 mil habitantes, que são 3. Ribeira Brava, em São Nicolau, que tem 1.461 por 100 mil habitantes. Tarrafal de São Nicolau, que tem 251 por 100 mil habitantes. E São Miguel, que tem 191 por 100 mil habitantes. A taxa de incidência acumulada em Cabo Verde, ou seja, a nível nacional, nos últimos 14 dias está em 118 por 100 mil habitantes e nos 14 dias anteriores estava em 121 por 100 mil habitantes. Portanto, uma situação praticamente estacionária. Em termos de óbitos, neste mês de março nós já temos um total de 9 óbitos, sendo 4 do sexo masculino e 5 feminino. Estas informações ainda nos revelam que a situação não é, apesar de alguma estabilidade em termos numéricos, mas a situação pode mudar a qualquer momento, daí a importância de continuarmos a referir a importância do cumprimento das medidas de prevenção para que não haja um descontrole de situação nos concelhos onde a situação já está mais ou menos controlada, se podemos dizer assim. Não podemos baixar a guarda. No caso, por exemplo, de São Vicente, as pessoas terão que continuar a cumprir as medidas
porque senão pode haver digamos, um recrudescimento ou uma piora da situação e que poderá condicionar a situação em termos de Estado, não é? Portanto, as pessoas poderão ficar mais condicionadas por causa da piora da situação. Mas isto é válido para todos os concelhos e as pessoas devem ainda terem atenção a essas medidas de prevenção. Agora, nós gostávamos de aproveitar também esta ocasião. Como sabem, Cabo Verde recebeu, na semana que passou, as primeiras doses das vacinas que vão ser utilizadas para dar início à campanha de vacinação contra a Covid-19. Como está estabelecido no Plano Nacional de Vacinação, os profissionais de saúde representam o primeiro grupo de pessoas que irão receber essas vacinas, porque nós precisamos proteger os profissionais que tomam conta dos doentes. E como já foi anunciado aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro, a campanha terá início no dia 18, num ato simbólico, e no dia 19, então, todas as estruturas de saúde estarão em condições, se tudo correr bem, de terem as vacinas para começar ao mesmo tempo, ou pelo menos no mesmo dia, a vacinação dos profissionais de saúde que estão mais em contacto com os casos de Covid-19 ou que trabalham nas instituições onde essas pessoas estão internadas. Como sabem, estas primeiras doses foram adquiridas no âmbito da iniciativa COVAX, que nós temos estado a dizer que a iniciativa COVAX foi uma iniciativa implementada para permitir que os países de baixa e média renda tivessem a oportunidade de também ter acesso a vacinas praticamente que no mesmo momento em que os países de alta renda estão a ter, de forma a permitir que, pelo menos, cada um desses países que foram contemplados por esta iniciativa tivessem a oportunidade de vacinar 20% da população. Mas isto não quer dizer que os países ficam restritos a 20%. Há mesmo possibilidade, dentro da iniciativa COVAX, de haver um aumento da percentagem da população a ser vacinada. Entretanto, como nós todos sabemos e temos estado a acompanhar nas notícias, a rapidez da vacinação das pessoas, ela está completamente condicionada com a disponibilidade de vacinas para este fim. E, como nós temos estado a dizer, as vacinas são produtos que devem ser, ou que devem dar alguma segurança, toda a segurança que nós podemos ter, e devem ser eficazes. E é por isso que demoram muito tempo para estarem autorizadas, para serem utilizadas numa situação especial como esta. Cada dia que passa vamos tendo notícias que nos deixam mais esperançosos. Há dias tivemos a notícia de mais uma vacina que recebeu a autorização da OMS para utilização nesta situação especial. Portanto, é mais uma opção que nós temos. Eu digo isto porque é importante que as pessoas compreendam que, apesar de existirem outras vacinas que se ouve falar, há todo um procedimento que é no sentido de se salvaguardar a segurança e a eficácia da utilização das vacinas. Muito embora os países tenham estado a pedir alguma celeridade em termos da análise dos processos para permitir que outras vacinas estejam autorizadas, infelizmente, esse processo não é um processo que possa ser muito acelerado, porque senão etapas que garantem a segurança e a eficácia das vacinas poderão ser negligenciadas, e isso não é bom. Por isso é que é importante a aquisição de vacinas através de plataformas ou iniciativas que nos dão esta segurança. Portanto, também nós temos que dizer que nesta primeira fase nós temos 2 vacinas disponíveis. Cabo Verde, podemos dizer que é um país privilegiado porque outros países receberam apenas um tipo de vacina, e nós temos a oportunidade de ter 2 vacinas, 2 tipos, mas que são igualmente eficazes, como já se tem dito na comunicação social,
E nós não podemos esquecer também que, apesar de nós referirmos às marcas das vacinas ou ao fabricante da vacina, as vacinas têm lotes, não é? Que são grupos, digamos assim, um conjunto de doses de vacinas que são fabricadas de uma certa forma, num certo momento, e constituem um lote. Depois é fabricado um outro grupo da mesma vacina, mas com um lote diferente. Portanto, quando ouvimos falar de efeitos adversos ou de situações que podem estar relacionadas com a vacina, embora ainda não haja confirmação da ligação desses efeitos às vacinas, nós também temos que ver se realmente está-se a tratar do mesmo lote de vacinas que foi utilizado e que essas situações poderão estar relacionadas. Tudo isto para vos dizer que os lotes da vacina da AstraZeneca que Cabo Verde recebeu nesta semana que passou não são do mesmo lote das vacinas que poderão estar ligados ou não aos efeitos que têm estado a ser noticiados. Portanto, a população pode estar tranquila, porque esta operação para disponibilização de vacinas, ela é uma operação que envolve várias instituições, várias entidades, várias personalidades e que têm a sua responsabilidade. Portanto, ninguém vai fazer nada para prejudicar as pessoas. Nós teremos que ser os primeiros a salvaguardar a segurança e a saúde das pessoas. Portanto, as pessoas podem estar tranquilas que nós estamos atentos e nós gostávamos de deixar aqui essa informação como forma também de tranquilizar a população. Estamos atentos, vamos fazer o seguimento e a qualquer indício de que haja alguma situação que possa pôr em risco a saúde das pessoas por causa da utilização das vacinas, iremos imediatamente suspender as operações, averiguar e ver o que é que se passa para tomar as melhores decisões. Muito obrigado pela vossa atenção.